aos nossos corações. Abra o teu coração, faça com que o teu coração seja uma terra fértil para receber a semente da palavra de Deus nessa noite. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, uma palavra, um texto, na verdade, muito conhecido por todos nós crentes em Jesus. Evangelho de João, capítulo 11. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 11, da palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou pular alguns porque o texto é bem grande. Nós vamos ler do início, do 1 ao 7, depois vamos pular por 11 e vamos ler do 11 ao 15. Depois vamos pular, vamos ler do 20 ao 40 e depois do 43. Os irmãos entenderam? Digam amém. Amém. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, seja ela qual for a versão que você se utilize. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem? Está enfermo aquele a quem? Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Pula comigo no versículo 11 para a gente ganhar tempo. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de não lá estar, para que possais crer, mas vamos ter com ele para despertá-lo. Pula agora comigo mais um pouquinho, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que morra, e todo o que vive e quem não morrerá eternamente. Cristo isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se a chamar Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se alistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em sua casa e as consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-a, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultais? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus, guarda esse pequeno versículo. Jesus, então
disseram aos judeus: vede quando amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente de si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai. Disse Marta: irmão, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim farei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz Lázaro e vem para fora. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro vem. Lázaro vem. Feche seus olhos, põe a mão direita sobre o seu coração, se assim desejar. E repita uma oração comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a porção da tua palavra. Espírito Santo, você tem liberdade para atuar, para fazer milagres, prodígios e maravilhas na minha vida esta noite, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus servos. Senhor, que eu venha te diminuir e que o nome seja engrandecido. Que nessa noite seja uma noite, Senhor, de restauração, de ressurreição de sonhos, de alegria, de casamentos e tudo mais pelo qual o Espírito Santo está disposto a fazer essa noite. Nós oramos e nós agradecemos a Ti pela tua presença. Em nome de Jesus, todos digam amém. Título da mensagem nessa noite: Deus de promessas. Deus de promessas. Deus de promessas. Antes de entrar, eu quero explicar, porque eu pulei algumas coisas, então eu preciso explicar para aqueles que não conhecem o contexto todo. Jesus está exercendo o seu ministério terreno, operando milagres e maravilhas, falando do reino de Deus. Um dado momento ele está fora da Judéia, e numa certa aldeia, um homem chamado Lázaro começa a adoecer. E eu acredito que seria uma doença degenerativa, porque ele simplesmente não morre, ele está morrendo. As irmãs desesperadas pedem alguém para ir chamar Jesus. Ele encontra Jesus em algum lugar, e aqui eu acho interessante algo. Naquele tempo não existia WhatsApp, naquele tempo não tinha internet, não tinha GPS, muito menos e-mail. Como esse homem encontrou Jesus? Como? Simples. Por onde Jesus passava, Jesus sempre deixou um rastro de milagre, de libertação, de transformação. Todas as aldeias que esse homem passava, ele via milagre, ele via restauração, ele via mudança. Então foi fácil, entre aspas, encontrar Jesus. Ele encontra Jesus e olha o que ele diz: Mestre, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus vira para ele e diz o seguinte: essa enfermidade não é para, e sim para glória. Vocês estão aí? Essa enfermidade não é para, e sim para glória de Deus. Mas Lázaro morre. Jesus, 2 dias depois, Jesus vem. Quando Jesus está chegando, avisaram Marta. Ela sai correndo, se prostra aos pés dele e diz uma frase que é repetida pela sua própria irmã: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Jesus vira para ela e diz algo que só ele é capaz de dizer: se creres, verás, porque eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, viverá. Título dessa mensagem: Deus. Deixa eu terminar. Então Jesus vai ao túmulo, coisa que sacerdotes naquela época não faziam. Eles não entravam dentro de um cemitério. Jesus quebra aquilo, Jesus entra. Jesus vai onde ninguém quer ir por você. Jesus vai em lugares onde ninguém teria coragem, o ser humano teria coragem de ir, onde a religiosidade talvez jamais fosse.
Jesus vai até lá em prol da sua vida. Jesus entra, todo mundo está espantado, pô, ele chegou agora, logo ele que curou cegos, curou coxos, curou surdos, fez tanta coisa, será que ele não podia ter largado aquilo lá um pouquinho, vindo um pouquinho antes, para salvar ele? Jesus entra naquele cemitério e dá uma ordem: tirai, eles tiram, antes de tirar, a irmã vira e fala o seguinte: a irmã falou, Senhor, não, mas ele já está morto, já está morto, já está de decomposição, Senhor. Eu sei que o Senhor amava muito ele, talvez o Senhor queria se despedir, não pôde. Não te disse eu, se creres, se você crer essa noite, você vai ver o impossível. Aleluia. Amém. Deus te promessas. Primeira parte de promessas. Você já recebeu alguma promessa? Ou você recebeu? Quantas promessas você já recebeu? Inúmeras, talvez. Várias. Mas a diferença em promessas e promessas é que homens, quando prometem, podem falhar, mas Deus não falha. A diferença de uma promessa que eu posso fazer para o pastor Jair e ele esperar que eu possa atendê-lo, talvez eu não consiga, porque ser humano limitado que sou, mas as promessas que Deus fez para a vida dele não hão de cair, porque foi Deus que prometeu. As promessas que Deus fez para o casamento do pastor Moisés e da pastora Evânia não vão de cair, porque foi Deus. Se fosse homem poderia, mas como é Deus que promete, não tem inferno, não tem morte, não tem distância, não tem nada. Agiu eu quem? Deus é Deus de promessas. O Deus que você serve é um Deus que te prometeu muitas coisas, mas uma delas: quem no Senhor Jesus Cristo será salvo? É promessa ou não é? É de homem? Quem fez a promessa? Fiel é aquele que prometeu. Amém. Ele prometeu outra coisa também: no mundo tereis, mas sente. Por quê? Se ele vencer, ele fará vencer também, porque a promessa é dele, não de homens. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, ela não vão te submergir. Por quê? Porque quem te prometeu te faz andar sobre as águas. Não foi assim com o próprio Cristo andando sobre as águas? Não foi assim com Pedro andando sobre as águas? E o fogo? O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram jogados dentro do fogo? O fogo não? Deus é ou não é um Deus de promessas? Amém. O teu Deus é um Deus de promessas. Mas promessas, elas sempre precisam cumprir o tempo de Deus, a hora de Deus e a maneira de Deus. Às vezes a gente erra nisso. Vou te dar uma porta aberta. Esse que você é uma porta aberta diante de ti. Mas quando? Não sei. Que dia? Não sei. Que hora? Não sei. Eu só sei que ele é fiel para cumprir. E quando ele abre, ele não só abre, ele escancara, mas tem um detalhe: ele abre, está aberto, mas cabe você passar. Tem pessoas que receberam promessas de Deus, grandiosas promessas de Deus, mas não entraram pela porta, ou quando entraram da forma errada, entraram pela porta errada e estragaram as promessas de Deus. Que Deus quer dizer essa noite ao meu e ao seu coração que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
Os caminhos de Deus para o milagre. Versículo 1, volte ao versículo 1 do capítulo 11, por favor. Eu vou contar até 3, você vai ler aí na sua versão bem alto, bem cheio da presença de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1, 2, 3, vai! Estava o quê? A Bíblia diz que ele estava em pecado? A Bíblia diz que ele tinha se desviado? Não. Ele estava simplesmente enfermo. E aí Jesus vai dizer, essa enfermidade não é para, e sim para. Tem coisas nas nossas vidas que Deus vai fazer do jeito dele, da maneira dele, na hora dele e da forma dele. Essa enfermidade não é para, e sim para que isso acontecesse. Lázaro precisava. Para que a glória de Deus se manifestasse, Lázaro tinha que ficar. Talvez você esteja passando por um problema tão grande na sua vida e ainda não entendeu que esse problema é simplesmente para Deus mostrar a glória dele através de você. Talvez esse problema que você esteja passando não é para provar somente a sua fé, mas que as pessoas ao seu redor vejam quão grande é o teu Deus. Amém. Vejam quão grande o teu Deus tem poder para resolver o problema, mas é no caminho dele, é na forma dele, é na maneira dele, na hora dele e do jeito que ele determinou que seja. Está doendo? Machuca? Óbvio que machuca. Mas Deus está no controle. Quando Marta vira e diz, Senhor, manda entregar um recado a ele, ele demora mais 2 dias. Jesus poderia lá onde ele estava dizer, Lázaro, fica são aí. Poderia ou não poderia? Ele não tem todo esse poder. Por que ele não fez? Porque ele precisava estar lá para fazer o milagre acontecer. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. O milagre que você precisa, a realização das promessas que Deus tem para você, não é da forma que você imagina que vai ser, mas é da forma que Deus determinou que seja. Os caminhos de Deus, muitas das vezes a gente não entende, mas são perfeitos. Os caminhos de Deus são algo que a gente precisa pela fé ligar, mesmo não entendendo o que está acontecendo. Eu posso perder o controle de tudo, como elas perderam, porque perderam seu irmão, mas Deus, de onde está? Ele estava no controle de tudo. Quer ver como é que eu provo isso? O que o mensageiro disse para Jesus? Está enfermo aquele que o Jesus disse que os discípulos voltemos para a Judéia, porque o nosso amigo Lázaro morreu. Quem disse para Jesus que ele morreu? Ninguém. Ele é Deus. Ele estava ali, mas estava controlando tudo que estava acontecendo lá. Você está aqui hoje, Deus está controlando tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Você está aqui hoje, Deus está controlando tudo que está dentro daquele hospital, onde você tem que clamar para aquelas pessoas. Você está aqui hoje, e lá nos teus parentes também hoje, você veio para cá clamando por eles. Você está aqui, mas Deus está controlando lá também. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, nessa noite, é que você e eu entendemos que Ele continua controlando tudo. Quando eu disse que perdemos o controle, eu faço alusão a Isaías capítulo 6, quando Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O rei tinha acabado de morrer. Poderia ser um caos se instalar, porque ninguém sabia qual seria o novo rei. Se seria um rei bondoso como o que havia morrido, ou se seria um déspota. A nação inteira estava desesperada. O próprio profeta vai para a presença de Deus. Uma lição que ele nos dá: corra para a casa de Deus. Ele estava possivelmente
eis que viu o Senhor assentado no alto, sublime. O que isso significa? Aqui embaixo pode estar tudo numa crise, mas os céus não estão em crise. Os céus continuam no controle de todas as coisas. Em 2005, dia 26 de outubro de 2005, eu acordei pela manhã, o coração meio apertado, subi para ver meu pai que tinha passado por um infarto, passou 12 dias internado entre CTI e UTI. Cheguei lá para dar um abraço. Quando eu entro na sala, eu não encontro meu pai, eu entro no quarto dele, não encontro, vou à cozinha, não encontro, vou ao quarto da minha irmã, não encontro, no chão, sem vida, morto. Eu encontrei meu pai no chão. Eu desesperei, eu orei, eu clamei, eu pedi a Deus que Deus fizesse como fez com Lázaro. Mas os caminhos de Deus é perfeito. Porque 2 meses antes eu fiz uma oração no meu trabalho. Falei, Senhor, o meu pai continua caminhos largos para o inferno. O meu pai, ele está com o passaporte carimbado, pronto para ir para o inferno. E se o Senhor não fizer nada, ele vai para o inferno. Tem misericórdia. O que Deus fez? Dia 1º de outubro daquele ano, minha irmã casou. No dia 6, ela ainda estava em lua de mel. Ele infartou. Ele teve o maior encontro da vida dele dentro daquele CTI. Eu vi meu pai transformado. O homem que, quando tudo estava mal, estava na igreja. Aí Deus abriu as portas, ficava tudo uma maravilha. Ele nunca mais voltava à igreja quando não acabasse o último centavo. Meu pai, meu herói, amo de todo o meu coração. Tem uma saudade imensa no meu coração por ele. Mas eu sei que eu vou encontrá-lo na minha vida. Porque dentro daquele CTI, ele entregou a vida dele por comprar a Jesus Cristo. Foi preciso Deus colocá-lo no CTI para ele ter um culto real e ali ser salvo para um dia encontrarmos na glória. Mas é os caminhos de Deus para o mundo. Talvez os caminhos de Deus para salvar a tua família não sejam o melhor, mas é necessário. Lembra de Jeremias, como Jeremias diz? Como se ouviram para Jeremias: desce à casa do oleiro, que lá falarei contigo. E ele diz que ele entra na casa do oleiro, ele está lá sobre as rodas, trabalhando, fazendo o jarro, e de repente o jarro se desfaz. Para se fazer um novo jarro, era preciso amassar o barro, trabalhar o barro, para enfim fazer um novo jarro. Entenda o que Deus quer dizer para você nessa noite. Não desista. Parece duro, parece difícil, parece doloroso, e é na verdade, mas Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua casa. Deus tem um milagre para a sua família. Deus tem um milagre para o seu coração, que muitas das vezes parece que está dentro do deserto. Falamos sobre isso semana passada. Às vezes é preciso atravessar o deserto para chegar na Canaã, para chegar na promessa. Se pararmos no deserto, morremos no deserto. Mas se continuarmos caminhando em direção às promessas daquele que nos prometeu, mesmo que os caminhos não sejam os caminhos que nós almejamos ou planejamos, chegaremos do outro lado, porque fiel é aquele que nos prometeu. Amém. Versículo de número 4. Os irmãos acharam? Digo amém. Ligue com a sua versão. 1, 2, 3, vai. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já falamos sobre isso, mas eu vou voltar a isso. Se não é para a morte, por que Lázaro morreu? Se não é para a morte, e sim. Aqui foi um detalhe pouco explorado.
Lázaro precisava morrer. Enquanto Lázaro está vivo, Jesus está fora da Judéia. Mas quando Lázaro morre, ele, Lázaro tem que morrer. Porque se ele estivesse vivo, a glória de Deus não se manifestava. Sabe por que pessoas não receberam ou não tomaram posse das promessas de Deus ainda? Porque existem Lázaro dentro de nós, que eles estão vivos, precisam morrer. Há coisas ainda dentro de nós que impedem da glória de Deus se manifestar. Palavras indecentes com palavrão, acessos pornográficos, e quando digo nós, eu não estou dizendo somente a essa igreja aqui, estou dizendo todo o corpo de Deus espalhado pela face da terra. Para que o milagre de Deus aconteça nas nossas vidas, há coisas em nós que precisam morrer. Desânimo, brigas, para que Deus abençoe o casamento, para que Deus derrame a chuva que cantamos aqui sobre alguns casamentos, para que a glória se manifeste. É preciso que alguns Lázaros que impedem isso dentro do casamento morram. Porque se ele ficar vivo, a glória de Deus, Jesus vai continuar. Jesus só vem quando Lázaro morre. Há coisas em nós que precisam morrer para que a glória se manifeste. Eu faço uma nova pergunta: o que precisa morrer hoje para que a glória de Deus se manifeste? Faça uma autoanálise. Que em mim precisa morrer para que a glória de Deus se manifeste na minha vida através dela? Deus quer derramar a glória dele? É óbvio que quer. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do inimigo, ou seja, para que ele venha resplandecer a sua luz, ou a glória se manifesta. O que em nós, qual Lázaro em nós precisa morrer? Talvez um compromisso maior, uma falta de compromisso maior com a leitura da palavra, talvez uma falta de compromisso com a oração, talvez uma falta de compromisso com mais comprometimento com a casa de Deus. Eu poderia ficar a noite inteira aqui citando coisas. Você sabe quais são os Lázaros que têm impedido que a glória de Deus se manifeste. A palavra de Deus te trouxe aqui essa noite somente para te orientar. Enquanto esse Lázaro estiver vivo, a glória de Deus não. Lázaro tem morreu. Versículo 6, 21 e 32. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Pula para o versículo 21, por favor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os seus pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Segundo coisa para o milagre, ou para tomar posse das promessas de Deus. Elas tinham um plano, elas tinham um jeito, uma maneira. Vamos mandar o emissário, assim que ele souber, ele vai vir. Muitas pessoas se desanimam na fé, ou abandonam a fé, ou apostaram na fé, simplesmente porque o milagre que elas tanto esperavam, ou a resposta de Deus que elas tanto almejavam, não aconteceu da maneira ou na hora que elas queriam. Deus está nos dando uma lição: que o tempo e a maneira e a hora é
esperarmos, como o Senhor diz, a fé é nossa. Mas o tempo da realização desse milagre continua nas mãos de Deus. Se nós invertermos isso, nós aí somos os Deus, somos Deus, e Jesus seria o nosso ofício. Eu quero isso. Ô Jesus, manda isso aí para mim. Ô Jesus, lá, meu pneu furou, manda um anjo trazer um pneu novo aí. Jesus, o negócio apaga café lá no meu trabalho, mas eu quero uma promoção. Quando invertemos essa coisa, nós nos colocamos na posição de Deus e Ele de servo. Quando na verdade é Ele que é o Deus, é Ele que é Deus, continua sendo Deus e será eternamente. E nós seremos a sua igreja, seus servos. Glória a Deus. A hora do milagre é dele. A maneira do milagre é dele. A forma que isso vai acontecer está nas mãos dele. Por isso não apostaste da fé, como Deus disse. Quanto tempo você espera pelo seu milagre? Talvez 3 dias, 2 dias. Marta Maria, 4 dias. Talvez você espere anos. Talvez você espere meses. Talvez você espere décadas. Mas o que eu quero te dizer essa noite, que a palavra de Deus quer dizer essa noite: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. No tempo de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus, o milagre que você anseia pela sua família, pela sua casa ou em você mesmo, vai acontecer. Você só precisa crer, esperar, confiar. Por isso que eu disse no início: se foi homem que te prometeu, dá. Mas se foi Deus, fica tranquilo, porque Ele vai fazer cumprir. Na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, no teu ministério, na comunhão. Creio que Deus está muito interessado nessa situação. Mais do que você mesmo, mais do que eu mesmo. O problema está aqui, eu não sei como vou fazer. Às vezes eu me quero prestar atenção na pregação, na palavra de Deus, no culto, e às vezes me pego pensando: meu Deus, aquele problema lá dentro de casa, e agora como é que vai fazer? Amanhã eu tenho essa conta para pagar. Deus está muito mais interessado que você nessa situação. Volte ao versículo 35 comigo. É um versículo pequenininho. Jesus. Mas aí, peraí. Jesus é Deus ou não é Deus? É Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente ou não? Então ele sabe que Lázaro estava enfermo antes do mensageiro chegar até ele. Sabia ou não sabia? Ele poderia, com o poder dele, de onde ele estava, dizer: Lázaro fica curado, Lázaro ficaria curado? Sim ou não? Mas por que ele chorou? Se ele sabia que ele iria lá para curar. Ele não disse: vou lá para despertá-lo. Ou seja, fazê-lo ressuscitar. Aí eu te pergunto: por que ele chorou? Vamos ter uma mente racional. A fé é racional também. Se eu digo para o pastor Moisés, pastor Avani, pastor Jair: olha, Jesus está indo lá para ressuscitar aquela situação, vamos todos lá. Vamos lá. Foi todo mundo. Você já sabe o que vai acontecer. Mas Jesus chega lá e chora. Por que ele chora? Porque ele se importa com a sua dor. Porque ele se importa com o teu sofrimento. Porque ele se importa com o que você está passando.
Ao ver aquela comoção, as mulheres chorando, a dor que ela sentia, ele diz: chorai com os que choram. Por isso que ele está chorando, ele se importa. Quando muitos ao seu redor não se importam mais com as suas lágrimas, com a sua dor, às vezes você vem aqui para o banheiro chorar escondido. Deus mandou te dizer que ele se importa. Aleluia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Por isso que ele chora. Ele chorou porque ele estava se importando com aquela situação. E ele se comove, ele se move no Espírito e diz: vamos para o cemitério, vamos despertar Lázaro. E aí ele vai dizer algo importante: tirai. Volta às minhas perguntas, como você já me conhece. Ele é ou não é Deus? Tem ou não tem todo o poder? Ele não poderia dizer para aquela pedra: sai daí e some. Aconteceria ou não aconteceria? Aconteceria? Por que ele não fez? Porque o que é para a gente fazer, nós temos que fazer. Porque o milagre ele faz, mas o que está nas nossas mãos, nós temos que fazer. Há mudanças em nós que precisam acontecer para que Deus venha trazer de volta algo que nós já perdemos. O que significa tirar a pedra, viver na palavra, obedecer à voz de Deus. Tirem a pedra, tira essa pedra daí. Mas Senhor, já são 4 dias, o cara já morreu, para quê? Voltar esse sofrimento? Não, eles obedecem, vão lá e tiram a pedra. O que a palavra de Deus quer nos ensinar essa noite? Que Ele já nos deu a bússola para vencermos as dores, nos deu a bússola para vencer as aflições, nos deu todo o caminho para vencermos e tomarmos posse da palavra, é obedecermos a sua palavra. Quer vitória? Quer tomar posse da promessa? Dê ouvidos à voz de Deus. Se hoje atentamente ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se eles não obedecem à voz de Deus, a pedra continuaria no mesmo lugar. Jesus poderia dizer: não ia fazer, mas ele poderia dizer: Lázaro, vem para. E Lázaro continuaria ali, porque ele não tinha como tirar a pedra, ele morreria ali dentro. Não haveria coerência, mas Deus é coerente. Tão coerente que ele mandou dizer: tire essa pedra que você vai ver um milagre vindo ao seu encontro. Obedeça a palavra de Deus. Tome posse das promessas. Como o pastor Moisés começou no culto aqui dizendo que toda semana há promessas para serem feitas. Quando você vive, quando você reivindica, quando você toma posse, um milagre acontece. Mas quando você deixa a pedra, é óbvio que não vai acontecer. O que Deus quer de nós essa noite é pura e simplesmente obedeçamos a sua para vivermos a promessa, o milagre, a transformação. E a última pergunta dessa noite, já vou terminar. Jesus disse para Lázaro que ele vem para. Você pode fazer melhor. Lázaro vem para. Lázaro vem para. Aonde estava Lázaro? Aonde? Aonde estava Lázaro? Pode ser melhor. Aonde estava Lázaro? Outra pergunta. Cadáver estuda? Não. Então Jesus não estava falando do cadáver. Jesus estava falando do mundo além do sobrenatural. Estava trazendo a existência aquilo que não existia antes. Quando Jesus fala Lázaro, ele não está se referindo ao túmulo, ele não está se referindo ao morto em si. Jesus está trazendo de volta, lá do seio da Abraão, aquela árvore colocando de volta naquele corpo. Aleluia. Entendeu o que Deus está dizendo? Quando você tirar a perna,
A palavra de Deus vai ter tanto poder que aquilo que você julgava, que não tinha mais condições, estava morto, Ele vai trazer de volta para trás. Glória a Deus. Aquilo que você julgava que já estava morto há muito tempo, que não tinha mais jeito. Ele é capaz de sair do físico, ir para o sobrenatural, e do sobrenatural fazer acontecer no físico. Feche suas mãos.